O episódio do Bloquinho do Roupão de hoje é muito especial. É especial porque traz uma mulher com um nome de artista, Daniela Bittar, e de uma luz intensa que consegue acolher e abraçar muitas mulheres nesse Brasil afora. A Dani, ela é psicóloga e especialista no luto gestacional neonatal, além de outras mil funções que ela faz. E ela topou bater um papo hoje sobre perdas gestacionais, sobre luto perinatal. O luto ainda é considerado um tabu. É muito difícil de falar sobre a morte, embora a gente sabe que é a única certeza que a gente tem nessa vida. Então, por isso hoje, a Dani está conosco para trazer um assunto muito importante que é a questão do luto gestacional, o luto neonatal e para que a gente consiga abraçar, acolher, ser colo para as mulheres que sofrem a perda dos seus filhos. Então é com muita alegria, com muita honra que eu trago para esse episódio de hoje Daniela Bittar. Então, Dani, eu quero te dizer que tu foi um presente muito grande para mim, assim, na minha vida, né? Eu não tive nenhuma perda, mas a aula que eu tive contigo, através da Mami Bem, graças à pandemia, porque foi uma aula extra que a Mami Bem nos presenteou, né? Nossa, eu aprendi tanto contigo, assim, eu levei tantas coisas para a vida, sabe, daquela aula. E eu já te seguia no Instagram, mas depois daquela aula eu passei a consumir teus conteúdos, passei a querer te olhar e uma vontade imensa de bater um papo assim contigo. E uma tristeza dessa clínica maravilhosa de sentir mulher ser tão longe da minha realidade. Ao mesmo tempo, né, que a pandemia proporcionou esses atendimentos online. E depois daquela tua aula, eu acabei fazendo alguns posts no meu Instagram e vieram muitas pessoas conversar comigo e eu só, a Dani, né? Indicava a Dani, indicava a clínica. E vieram depois duas pessoas me agradecer e falaram: Meu Deus, Carol, tu foi o caminho para eu encontrar a luz na minha vida, que foi a Dani. E é isso, Nossa, sabe, fico Dani? tão feliz. Nossa, escutar isso pra mim mais do que nunca, sabe, Carol? Mais do que nunca mesmo. A gente vai entrelaçando com pessoas afins, a gente vai fazendo esse movimento de muito mais do que compartilhar conteúdo, é amarrar as histórias, sabe? É poder realmente estar aqui uma para a outra. Então, eu que fico muito, extremamente grata, porque realmente eu dedico a minha vida a esse servir. Eu tô longe, te sigo, mas eu consigo sentir uma luz, um acolhimento, um abraço tão grande em você, sabe? É muito lindo isso. Gratidão. Eu sinto em você também, fico muito feliz. Você vê que é isso, é pessoas afins, sabe? É isso, assim, a gente ressoa na mesma luz, na mesma vibração, na mesma energia, e a gente precisa assumir essa sacerdotisa. Não dá mais só pra gente ser profissional, a gente precisa assumir essa sacerdotisa. O que é isso? É lembrar de que você vai despertar muita gente. Antigamente na psicologia, né, a gente escutava, ai, mas você vai falar de Deus? E quantas vezes eu escutei isso e dei dois passinhos para trás e pensei, será que eu não posso falar de Deus? Até que um dia eu falei, vou falar de Deus sim. Começamos. Já começamos, né? Então vamos lá. Vou me apresentar, então. Primeiro eu vou agradecer, muito obrigada, Carol, linda, por esse convite, né? Por esse roupão tão quentinho, né? Toda vez que eu usar ele, eu vou lembrar de você, do seu trabalho, da sua acolhida, desse movimento que você faz para despertar outras mulheres, outros corações. Então, muito obrigada por esse presente. Eu que agradeço muito por você topar esse bate-papo. E pela possibilidade de estar aqui para falar para tantos corações. Eu acendi uma vela ali agora, antes de começar, e toda vez que eu acendo uma vela, eu conto para ela para que ela vai funcionar. Hoje eu pedi para ela trazer luz para os corações de todas as pessoas que passarem por nós, para onde esse vídeo alcançar, e para que as palavras sejam benditas, né? E para que a gente possa ter um bom momento.
Eu sou Daniela Bittar, eu sou, né, um ser humano, mulher, e essa mulher sustenta uma mãe, e essa mãe sustenta tantas coisas, né, nesse mundo. Então, eu sou uma pessoa que acredita no poder né, do amor, da amorosidade, e acredito que esse poder começa dentro de nós, porque a gente vai despertando em nós essa magia intuitiva, essa força que nos habita e que muitas vezes a gente não conhece, porque a gente está muito preocupado em fazer, em acontecer, em produzir, e a gente esquece de ser, né, de sentir. Então, antes de qualquer coisa, eu sou essa. Nessa toada, né, do ciclo gravídico puerperal e tudo mais, me encontrei com Juliana Parada, que tem a mesma missão, né, ela está bem dentro da perinatalidade, e a gente fundou o Sentir Mulher, que é a primeira clínica voltada para o ciclo gravídico puerperal dentro da saúde mental perinatal. A gente tem um monte de profissionais maravilhosos que trabalham lá, né? Então, Sentir Mulher hoje é muito referência nessa área. A gente está lançando uma submarca, que é o Sentir Família, que já está acolhendo aí as famílias, os homens. A gente está desenvolvendo pré-natal masculino dentro das empresas. A gente está fazendo uns trabalhos bem sólidos. E tem o Gamas também, né? Que é meu grupo meu grupo de mulheres que trabalha, enfim, tem 5 anos que a gente está aí fazendo um trabalho lindo dentro do Gamas, mensalmente, quinzenalmente, na verdade, e a gente tem aí no mínimo 50, 60, 70, 80, 90 mulheres nos grupos. Ele passou a ser online na pandemia, mas agora em agosto ele volta também para o formato presencial, então a gente continua online, que esse formato nunca mais vai acabar, e também vamos abrir aí presencial de novo. E é um grupo social, tá, Carol? O online é voluntário, porque todo mundo me pergunta, mas você só atende privado na clínica? E eu sentia falta de um trabalho voluntário social, então o Gamas tem 5 anos e ele é voluntário social. Social no presencial, um valor super acessível, e o online é totalmente gratuito. Nossa, que legal. O Gamas, ele tem a ver com o grupo Colcha? Não, o Gamas ele tem a ver com. Eu tenho que falar tudo, né? Que eu esqueço sempre. O Gamas, ele é um grupo de mulheres. E a gente fala de todos os assuntos. O grupo, todos os assuntos, e como né? Assim, para participar desse grupo? É só entrar no @gamas.grupo de apoio e lá na bio, clicar no link, que aí você vai cair num grupo de WhatsApp, porque a gente tem que selecionar, só cabem mulheres nesse grupo, e aí você recebe o link 15, 20 minutos antes da gente abrir a sala, né? E aí tem uma galera que vem. Incrível. E tem o Coxa que a gente vai falar hoje, né? Que é um menino dos meus olhos. O Coxa surgiu com a Mônica Nardi, com a Paula Beltrão, quando Mônica teve a perda neonatal, né, gestacional da Cecília, que chegou a voltar para o céu com 38 para 39 semanas de gestação, que foi ser minha paciente nessa época. E dentro desse trabalho, ela, Paula Beltrão e a Isabel tiveram a ideia de abrir o Coxa, né? E eu contribuo, eu participo do grupo. O Sentir Mulher faz o acolhimento, né? Paula Beltrão vai lá, faz as fotos em loco, quando tem a perda, para esse registro tão bonito, tão maravilhoso. E o Sentir Mulher acolhe, faz as rodas depois. Então, uma parceria linda que a gente tem e que a gente vai traçando esse caminho, esse olhar, mudando a realidade, eu posso dizer isso, sabe? Que a gente tem mudado a realidade em muitos lugares, viu, Carol? Hoje em dia a gente tem visto assim, quantas vezes uma enfermeira obstetra me liga e fala, Dani, tá tendo um decesso, tá tendo, o que eu faço? Entendeu? E eu acho maravilhoso quando alguém me busca assim para pergunta o que eu faço. Entende? Assim, a gente já tá vendo essa mudança, essa sementinha ser instaurada aí no coração de tantos profissionais da área da saúde. Esse assunto, né, Dani? A única certeza que a gente tem na vida é que um dia nós iremos morrer
né? Mas o que toda mãe teme é perder um filho, né? Não importa se essa perda acontece início de gestação, se acontece depois, enfim. Ainda é um tabu a gente falar sobre a morte, né? E eu acho que por ser um tabu, as pessoas que vivenciam o luto, elas sofrem muito sozinhas, né? Você pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu imagino que as pessoas sofrem muito sozinhas. E eu acho também que tem muitas pessoas que querem ser colo, que querem ser apoio, mas por ter esse medo e esse tabu tão grande para falar sobre a morte, acabam não abrindo espaço para que uma mãe enlutada possa falar sobre o seu filho que morreu, possa falar sobre aquele momento, né? Você percebe isso no seu dia a dia? Como é que você percebe essa questão do luto? Né? Eu sei e aprendi contigo que uma mãe não supera o luto de um filho, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu acho que é muito legal. Se você... É lindo, assim, essa forma que você está trazendo aí, que você está fazendo essa pergunta, né? Porque, assim, criança, a morte existe e não tem como a gente negá-la, né? A morte existe e nós temos um tabu muito grande. Primeiro, a gente tem uma dificuldade muito grande em conceber a morte. Por quê? Porque a nossa consciência, ela fica muito presa na matéria, para começo de conversa. A gente enxerga finitude, a gente tem medo do invisível, a gente não concebe o para além matéria, então a gente para aí. Você vê que as religiões ainda fazem um passeio na possibilidade da vida eterna, mas mesmo falando sobre isso, a gente não aprofunda nisso e a gente tem medo disso. Independente de qualquer religião, porque isso perpassa, sobrepõe e continua qualquer religião, é olhar para a morte e entender que apesar dela existir, ela não existe. Existe caminhos de transformação e, portanto, de renascimento. Então, quando eu falo de morte, e eu acho que esse é um dos motivos pelo qual firma tanto a minha fala, eu ouso trazer para dentro do olhar de todas as pessoas que passam por mim a continuidade dessa existência. E o renascimento de quem vai ter que renascer aqui na Terra e de quem vai renascer no céu, em outros lugares, né? Então, o fato da morte existir e mesmo assim a gente não olhar faz com que a gente não consiga elaborar a morte. E aí muitas de nós se depara com isso quando vive isso, vai falar disso quando está vivendo isso. A gente sabe que tem uma quantidade gigantesca de mulheres e famílias que passam pela perda dos filhos e que mesmo assim a gente não fala. E o fato de não falar faz com que vire cada dia mais tabu, né? E porque vira tabu, vai para um lugar do não reconhecimento. Então, tem uma frase do Firenze, que é um psicanalista, que fala assim: o trauma não acontece no evento em si, porque o evento em si só afirma o acontecido. O trauma acontece na não significação dessa morte, na negação desse fato, na não acolhida, no não olhar para esse acontecido. O que significa isso? Que quando um bebê morre, essa mulher sai do hospital, porque antes de nascer para o mundo, o bebê nasce na mãe. O filho nasce na mãe. Antes de nascer para o mundo, o filho nasce na mãe. E quando o filho nasce na mãe, mas não nasce para o mundo, ele entra no lugar do não reconhecimento, do fantasma, do filho que ninguém viu, do filho não reconhecido. Então essa mulher e esse homem saem do hospital
nesse lugar do não lugar. Então, é aí que instaura o trauma. Quem eu sou? Portanto, eu não tenho meu filho. Eu vou ter que viver no luto por toda a minha existência de uma criança não reconhecida, não vista, não falada e negada pelas pessoas mais próximas de mim, pela minha família, meus amigos, o meu trabalho, a sociedade em que eu estou inserida, e isso é o que a gente precisa começar a mudar urgentemente, porque a mulher, o homem, eu digo assim, o luto é um trabalho que não requer tratamento. Porque ele vai desenrolar de acordo com o possível. Ele vai se desenrolar de acordo com a realidade de cada um, com o tempo de cada um, com a história de cada um. Se ele ficar complicado e chegar a ser, inclusive, patológico, a gente vai tratar esse luto. Mas nós não vamos tratar esse luto porque só é um luto. Porque um luto não precisa de tratamento. Entende? Só se ele ficar complicado. Porque existe a dor e a gente precisa, enquanto ser humano, olhar para ela e falar, tem dor sim, e aí? A gente tem uma pressa de tirar as pessoas da dor, e a gente não precisa tirar ninguém da dor, a gente precisa permitir que as pessoas vivam a dor. E eu acho que esse trauma que você fala, para que ele não aconteça, ele começa na assistência, né, Dani? Assim, de uma mãe que sofre uma perda neonatal, a assistência ainda está muito atrasada em relação a isso, né? Tem profissionais que não perguntam para a mãe se ela quer olhar o bebê, querem acabar logo com aquilo, achando que acabando com aquela cena vai acabar o sofrimento, e aí a gente tem um bebê, para uma mãe, um bebê fantasma, né? Você entende que o ritual de passagem desse momento também é importante para que não se crie um trauma desse luto, dessa morte? Com certeza. Enquanto eu assisti a Mônica Nardi, ela falou uma frase para mim que eu, inclusive, repasso, escrevo nos meus textos, que foi uma frase muito simbólica, que ela fala assim, eles querem que tudo isso acabe logo, mas tudo isso não tem fim. E é por aí. A gente ainda escuta de alguns profissionais da área da saúde assim, você quer ver? Ah, não vê não, porque senão você vai criar vínculos. Como se o vínculo fosse criado ali, no momento de visualizar, de reconhecer. Né? E na verdade, nós deveríamos encorajar essas mulheres, preparar essas mulheres, esses casais, para fazer o reconhecimento do filho, porque através do reconhecimento, ela materializa o que ela vai amar para o resto da eternidade dela. Ela dá forma para o que ela vai sentir tanta falta e tanta saudade para o resto da vida dela. Então, infelizmente, a gente ainda tem muitos profissionais que não entendem o que como funciona o psiquismo de alguém, como funciona essa psique, como funciona a elaboração das emoções, para muito além desse corpo físico, né? Então, a mulher, ela começa um vínculo ali com aquela criança, com aquele bebê. Muitas mulheres, Carol, começam antes do filho ser concebido. Sim. Pensa nas mulheres que atravessam a infertilidade. As mulheres que eu acompanho, né, que estão ali na busca do filho, elas são mães por anos. Elas vivem em função dos filhos, tanto é que elas perdem um filho toda vez que elas sangram, né? Que elas menstruam, é como se o filho tivesse morrido. Então, quem somos nós para dizer quando é que começa a maternidade? E quem somos nós para dizer que tem vínculo ou não tem vínculo? Então, a gente tem que, no mínimo, dar 3 passinhos para trás e respeitar aquele momento e entregar a possibilidade de que os ciclos sejam vivenciados por completo. Então, se a mãe perde um bebê intraútero e não tem a possibilidade de fazer o reconhecimento daquela criança, muitas vezes a gente entrega para ela um vácuo
uma lacuna, um buraco, que muitas vezes até dentro do nosso trabalho a gente tem que ressignificar. Quantas vezes eu já tive que entregar uma boneca para alguém enterrar? Quantas vezes eu tive que pegar uma almofada ali no improviso e dizer, toma, despede o seu filho? Quantas vezes eu tive que me colocar de joelhos na frente de uma mulher, no consultório, e dizer assim, então encena comigo aqui agora a despedida do seu filho, vamos batizar ele, vamos... Por quê? Porque a falta da despedida deixa uma lacuna. A gente atravessou aí essa história do Covid, né, da pandemia, e quantas pessoas tiveram que enterrar os seus entes queridos sem o ritual de despedida. E aí as pessoas começaram a entender a falta desse ritual de despedida, né? Então é no mínimo injusto não deixar que a mãe faça o reconhecimento do próprio filho. Então a gente vê que o Brasil ainda engatinha nisso, sabe? Nas maternidades, por exemplo, da Inglaterra, que tem o Descendants, que é uma ONG, é uma instituição não governamental que trabalha há mais de 40 anos nesse aspecto, nesse assunto, e que já conseguiram instituir em todas as maternidades da Inglaterra um berço cooler, que é um bercinho que tem uma temperatura um pouco mais fria, né? E que quando uma mãe perde um bebê, eles perguntam para essa mulher, você quer passar uns dias com o seu filho? Então essas mulheres ficam na maternidade com os bebês dentro do berço cooler para fazer esse reconhecimento e essa despedida no tempo que elas precisarem. A gente sabe que é muito subjetiva de cada um, né? Subjetivo. E a gente sabe que um tempo, o máximo que já aconteceu foram 3 semanas. Aí fala, nossa, que mórbido. Gente, não é mórbido para aquela mulher. Ela fica doente. Não fica, não. Ela sai de lá muito melhor do que muitas mães que não passam nem pelo reconhecimento. É claro que precisa de um acompanhamento, né? Muitas vezes. Mas esse reconhecimento ele é fundamental. A gente já pensou em trazer esse bercinho para o Brasil, ele é caro pra caramba, né? Mas a gente não tem nenhum aqui, Carol, nenhum. A gente tem 0 bercinhos assim aqui no Brasil. Então essas mulheres, quando conseguem ver o filho, elas passam ali, no máximo, algumas horas. Mas melhor do que nada, né? Mas aí vocês têm também um trabalho, né, Dani, com a Paula, que é a fotógrafa, vocês... eu falo vocês porque foi através de você, né, Dani, que eu conheci esse trabalho. Até então eu era crua, assim, em relação à assistência do luto, né, no Natal. E a Paula faz fotos, né, desse momento do parto, do bebê que nasceu e que morreu, ou que já nasceu morto, né, do natimorto. E até há pouco tempo isso era visto como algo muito mórbido, né? Nossa! E você faz esse trabalho nas maternidades, nos centros obstétricos aí, como é que foi esse, sabe, esse start? Porque eu acho legal a gente falar nisso, para que a minha região veja que pode fazer diferente na sua assistência hospitalar, para que em outros lugares vejam. Bom, tem a Dani lá em BH, mas e aqui? Não tem a Dani, mas a Dani ensina como faz, sabe? A Dani pode ser essa ilha, essa luz, essa ponte para que a assistência seja melhor. Pois é, então, quando a Mônica entregou a Cecília para Deus, ela fez uma cesárea e ela não conseguiu ficar com a Cecília, né, o tempo que ela precisava, e aí ela mesma se deu alta e dessa cesárea para despedir da Cecília no enterro. Ela falou, vou no velório da minha filha. E quando ela chega lá, ela se depara com aquele bebezinho lindo no caixão e ela tira uma foto. E ela posta essa foto. Quando ela posta essa foto, ela recebeu muito carinho, mas também muita pedrada. Porque você posta uma foto dessa, da menina no caixão, que foto terrível, que foto mórbida, e aí ela vira e fala, gente, é a minha filha, entendeu? É a minha filha, e é a única foto que eu tenho dela.
E com certeza é através dessa foto que ela consegue presenciar, lembrar e ver a filha, porque senão eu vejo assim os meus filhos, tá? Que estão aqui, graças a Deus, com saúde. Mas assim, se eu não tivesse uma foto deles pequenininho, eu não ia lembrar como eles eram, sabe? Exatamente. E aí, como é que fica para uma mãe que não tem esse filho para levar para casa, sabe? Não tem, isso é cruel, no mínimo cruel. Eu fico até emocionada porque eu acompanhei tudo isso com ela e vivi isso tudo com ela tão de perto e vi assim, por tanto que as pessoas têm dificuldade realmente de fazer esse reconhecimento. E aí a Paula brilhante, a Paula, gente, a Paula de uma disponibilidade, aquela mulher, é impressionante. Ela vai voluntária mesmo, vai lá, gasta um dinheirão para fazer esses registros, muitas vezes, sabe? Do bolso dela. Chega lá e tira as fotos em loco, e faz o trabalho em loco dessa criança, um registro maravilhoso, e vem e toma, entrega. Então, a realidade do Coxa trouxe um olhar muito bonito e poético e maravilhoso. Então, a partir desse, não pode tirar foto da Cecília no caixão, que a gente falou, então vamos lá pegar a foto de todas essas crianças e vamos falar dessas crianças e vamos postar essas fotos, sim. Sim, porque é lindo para aquela família, é lindo para tantas famílias. E aí começou a abrir esse canal mesmo, assim, mesmo. E hoje em dia a gente vê quantas pessoas se arriscando nessas fotos e buscando esse olhar, e entendendo que é importante ter, sabe? E guardar e pôr na parede se quiser. Então, hoje em dia ela nem consegue atender mais tantas famílias, né, ali no processo em loco. Já tem cursos para, lá no Mamibem mesmo, a gente deu um curso agora há pouco, para essas fotos, né, de bebês, de famílias enlutadas. Então, assim, uma sementinha, Carol, plantada em solo fértil, que vem dando muitos frutos. E não poderia ficar mais agradecida. E porque... além dessas fotos, Dani, vocês fazem um trabalho com os médicos, com as equipes das enfermeiras? Pois é, a gente faz esse trabalho sim. A gente faz esse trabalho, inclusive, de forma social, quando precisa ser, tá? Pode chamar a gente para ir dar treinamento nas maternidades, a gente vai com prazer. Quando as maternidades me chamam, eu fui uma maternidade grande aqui em Belo Horizonte, que me chamou, eu fui, fiz um curso, né, com todos os chefes de todas as áreas, da pediatria, neonatologia, da obstetrícia, da enfermagem. A gente vai trazendo, a gente traz, né, o conteúdo, faz uma aula muito completa para que todos entendam. E a gente sabe também que tem que mudar o protocolo dos hospitais, porque se a gente não mudar o protocolo, a gente não consegue fazer uma mudança sólida, porque aí troca o profissional e tem que dar o treinamento de novo, né? Então a gente precisa que os hospitais realmente tenham um engajamento para mudar o protocolo, para que o processo todo, desde o ultrassom até o parto, seja muito bem conduzido, porque nós vamos ter famílias muito mais inteiras depois né, se foi bem conduzido, porque muda muito mesmo, viu, Carol? Se o processo ali, naquele momento inicial, desde o ultrassom até o parto, foi bem conduzido, a gente tem um luto muito mais saudável depois. Se não foi conduzido de forma adequada, a gente vai ter possivelmente um luto complicado. E aí complica tudo. A gente, infelizmente, saiu um estudo da Universidade de Michigan no ano passado que 80% dos casais divorciam depois da perda gestacional. Então, se a gente não faz esse trabalho bem feito, né, ali, a gente vai ter uma confusão de questões, né? A gente vai ter um processo super embargado. Tem um filme que chama Pieces of Woman, né? Eu não sei qual que é a tradução em português,
mas é Pieces of Woman, tá até no Netflix, que vale a pena assistir, que conta bastante sobre a perda gestacional, e ele nesse filme retrata tudo que pode dar errado, tudo que não vai bem, e o casal, enfim, é bom de assistir esse filme. Que é essa condução. A condução, quando ela começa bem, ela vai bem. Não necessariamente não vai haver dor, mas vai ter uma dor ali que vai abrir espaço para que outras coisas cheguem aos poucos. Outros movimentos, outra forma de encarar, né? É por isso, assim, não é que a dor não vai existir, é que a dor vai estar ali. É que em algum momento vai ter outras investidas, né? Ou vai ter um momento que ela vai ter vontade de fazer coisas que ela fazia, vai entrar um pouquinho mais de alegria, vai entrar outros investimentos, vai entrar outras construções de afeto, sabe? Então, mas a dor, a gente não precisa preocupar com a dor, não. Deixa a dor ali, que ela vai ter o tempo dela e vai durar. E